A gente está diante de uma mesa e que tem um significado muito especial, cara. É muito grande. Um Deus, ele decidiu lá na sua glória morrer por nós. Esse Deus desceu, foi gerado por uma mulher, nasceu como qualquer um de nós, foi educado por um homem. A Bíblia diz que no momento em que ele estava ensinando, ele se retirou para se esvaziar, porque ele era homem que nem eu e você, obediente até a morte, morte de cruz. Ele estava apavorado, ele estava ansioso lá no Getsemane. E ele falava para os discípulos dele: "Me ajuda a vigiar", e quando ele diz: "Me ajuda a vigiar", ele não está pedindo para os discípulos dele orar. "Me ajuda a vigiar, me dê boas palavras, para que eu possa lembrar do que Deus vai fazer, do que Deus tem para mim, me ajuda a vigiar, me dê boas palavras". E os discípulos dele, cada vez que ele ia, os discípulos estavam dormindo. Aí ele fez que nem pagão. A Bíblia diz: "Não ore, não fale ao Pai, não repita ao Pai sempre as mesmas coisas como fazem os pagãos". E Jesus, na sua ansiedade, orou ao Pai 3 vezes a mesma coisa. E ele aceitou descer e morrer por nós, como Deus. Agora ele desce como um homem, sem pecado, com todas as nossas limitações, apavorado. Se for possível, tira de mim esse futuro terrível. E mesmo com medo, ansioso, ele aceitou o destino dele, por amor a nós. Sabe por quê? Porque ele via Deus como o seu maior refúgio, como a sua maior expressão de segurança. Não tinha dúvida nenhuma que o pai sabia o que era melhor para ele, e ele obedeceu como uma criança. Ele era viril, mas ele, toda vez que ele chegava diante de Deus: "Ah, pai, não me abandona, porque sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso do Senhor". Sabe, quando você pega uma criança e você bate nela por uma malcriação, meu Deus do céu, passou 10 segundos, ela tá ali nos seus pés, agarrando sua coxa e querendo carinho, querendo seu colo. Nós não, quando nós pecamos, quando nós aprontamos, a primeira coisa que a gente faz é procurar a primeira moita para fazer que nem Adão. E quando nós achamos que nós estamos dignos de chegar diante de Deus, a gente faz que nem ele, a gente faz as nossas próprias roupas de fariseu, e Deus olha e você não está de forma adequada para ter um tete a tete comigo. Eh, e ele mata, ele faz o primeiro sacrifício de animal para nos vestir. A gente a gente precisa ter um coração grato. A gente precisa colocar na nossa mente, querido, que tudo que ele podia fazer por nós, ele já fez. Agora somos nós. Querido, a primeira oração, me entenda o que eu vou falar, tá? O que é oração? Conversa. A primeira oração, quem fez foi Deus. Foi Deus que fez. Deus está sempre respondendo às nossas orações. Nós nunca conseguimos responder às orações de Deus. A gente, cada vez mais eu fico assustado. O que nós sabemos falar, o que nós sabemos fazer é falar. E nós falamos muito com Deus. Mas nós, querido, deixa eu falar, ouvir é um ministério.
ouvir ao ministério. Nós precisamos exercer esse ministério de ouvir. Abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 17. Eu queria falar sobre essa passagem que vocês conhecem. Deus me deu muita coisa para falar dela, mas Ele sabe que eu sou bastante atrapalhado, mas graças a Deus que eu tenho o Espírito Santo de Deus e que vocês também têm. E a Bíblia diz que Ele conserta as nossas orações, Ele conserta a nossa conversa, então eu creio que tudo aquilo que eu não vá conseguir passar para vocês, Ele vai Ele vai corrigir, amém? Eu sei que diante da mesa aqui num dia de Santa Ceia, a gente deveria falar desse amor de Deus, falar dessa paciência dele, né, esse Deus que não se cansa de ficar na porta nos esperando. É impressionante, né? O homem peca, aí Deus faz uma coisa grandiosa para resgatar. O homem peca, aí Deus se manifesta ainda mais para o homem, para resgatar a amizade. Aí, quando o homem chegou num extremo de pecado tão grande, que Deus olhou para Jesus, Jesus olhou para Deus e falou: não tem jeito. A gente precisa estar mais perto deles. Como? Vamos pular para dentro deles. Vamos comprar. Vamos tirá-lo da mão de Satanás. Quanto mais a gente pecou, mais ele se aproxima. Vocês percebeu que quando alguém faz uma coisa ruim para a gente é o contrário de Jesus? A gente se afasta da pessoa? Quando a Bíblia diz que Jesus falou: quando alguém bater no seu rosto, ofereça outra face. Eu quero falar novamente, quando Jesus disse para oferecer outra face, ele não está dizendo para você deixar, para você apanhar fisicamente. O que ele está dizendo com isso é: se alguém te ferir, se alguém te magoar, se alguém te ferir, não negue essa pessoa uma nova oportunidade de te ferir, de te trair. Aí eu fico pensando, será que nós somos seguidores de Jesus? Será? Será que nós respondemos? Nós oramos, mas por que nós não respondemos às orações de Jesus? Mateus capítulo 17, que diz assim, nós iremos ler até o 8, e diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se transformaram, tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele, parece que Deus tampou a boca dele na hora. Cala a sua boca, para de falar besteira. Parece que Deus tampou a boca de Pedro. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenha medo. E erguendo eles, olhou e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Pai, a tua palavra
ela foi lida, Pai. Eu sei que a tua palavra, ela se revela a nós conforme a nossa necessidade, conforme a nossa fome, a nossa sede. Mas eu sei, Pai, que nesses dias de apostasia, nós precisamos, Pai, cultivar o amor uns aos outros. Nós precisamos, meu Pai, cultivar o amor, a comunhão contigo, e a tua palavra nos ensina isso, Pai. Nós pedimos a ti para que o Senhor nos ajude, Pai, a, a nos manter, meu Pai, diante do Senhor de maneira limpa. Oramos para que o Senhor possa nos ajudar a permanecer famintos e sedentos pela tua palavra, Pai. Que nós possamos, em nome do teu filho Jesus, não cansar, Pai, de procurar a ti, de ser tocado pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, durante todos os nossos dias, Pai. Através da leitura da tua palavra, através das orações, nós pedimos para que o Senhor, através das coisas que o Senhor vai nos dizer essa manhã, acrescentando muitas outras aos corações dos meus irmãos, porque assim eu creio, Pai. O Senhor nos mantém limpos, Pai, para que nós possamos, meu Pai, ser um instrumento, meu Pai, fiel a essa terra que o Senhor nos confiou, chamada Carapicuíba. A nos manter, meu Pai, fiéis aos lugares que trabalhamos, dentro dos nossos lares, diante da nossa família, da nossa parentela, que nós possamos ser luz, Pai. E que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, tire esse espírito, Pai, que ronda a igreja, ensinado, meu Pai, de maneira errada, que nós não devemos nos juntar ao mundo, não devemos, meu Pai, estar em reuniões mundanas. Pai, como nós podemos ser luz no meio da luz? Como nós podemos ser luz, ó Pai Celestial, iluminar, acabar com as trevas, se nós só queremos andar, meu Pai, em meio à luz? Pai, que o Senhor nos faça homens e mulheres, adolescentes, poderosos, que caminham, Senhor amado, tendo o teu poder dentro deles. A tua palavra é o teu poder, para que nenhum de nós sejamos corrompidos e para que todos nós possamos, meu Pai, influenciar e não sermos influenciados. Que essa sua bênção seja derramada sobre a tua igreja, Pai. E que nós possamos invadir o inferno, as trevas, para resgatar as pessoas. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja. Pai, isso mostra que é a igreja que tem que ir no inferno. É a igreja que tem que ir, meu Pai, diante da escuridão. Resgatar todos aqueles que ainda são envolvidos pelas trevas. É o que pedimos a Ti nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu ia falando, dia de Santa Ceia era para eu falar desse amor, o como nós somos importantes para esse Deus, da majestade dele. Mas é, eu quero mostrar o como nós somos idólatras, o como nós somos envolvidos por coisas, por ministrações, por exemplos que não apontam para Jesus e que isso nos desvia do caminho do Senhor. A gente, coisas bobas, parece que Jesus ele é despercebido na igreja, né? Parece que Jesus, tem muitos personagens da Bíblia que eh, são mais exemplo para a igreja do que o próprio Jesus. Como é que pode nós olharmos para homens que foram usados por Jesus e esquecer de Jesus, aonde nós somos o corpo desse Jesus? A gente diz palavras que Jesus não diz. A gente vive no meio de mentiras que contam para a gente de folclore, coisas que pode não desviar a um caminho curto, né? Você tem que estar aqui, mas é uma coisinha tão pequena que você está aqui, ó.
Aí você fala: "Não, mas eu tô no pacto, ainda toco Jesus". Tá, mas esse mesmo essa mesma curva que você faz aqui, a um longo caminho, você não vai conseguir tocar nele. Então Satanás não quer te destruir agora, ele só quer que isso crie raízes. Aí a gente raízes na gente para nos distrair, a gente diz tanta coisa que Jesus nos disse. A gente ama segundo o padrão do mundo. Ah, mas isso é bíblico. Não era bíblico, mas Jesus, quando ele começou a caminhar com os discípulos dele, ele disse: isso que está na palavra não é bom". Jesus, na hora que começou a andar com seus discípulos, ele pegou e disse: "Um novo mandamento vos dou: ame uns aos outros como eu amei vocês". E a gente vê as igrejas batendo: ame uns aos outros como ame aos outros como você se ama. Isso não é ensinamento de Jesus, não dá mais, não dá mais. A gente precisa olhar para Jesus, ter Jesus como nosso alvo, como nosso seguidor, como um guia para nós sermos seguidores de Jesus. E nós, muitas das vezes, guardamos palavras de homens, ensinamentos errados, aonde a longo prazo a gente é destruído. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas, queridos, algumas coisas nesse texto me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. É muita coisa Deus falou para mim em relação a isso, em relação a esse texto, sabe? Mas eu quero, eu quero mostrar o como essas coisas elas vão impregnando na gente e nos faz um mal muito grande. Sabe, aquela coisinha, como há algum tempo atrás eu preguei aqui, que maior no reino de Deus não é o que serve. Se você ler aquele texto, como eu já preguei aqui, isso não existe. E a gente fala: "Maior é o que serve". Não, não é o maior é o que serve. Maior é o que é servido, porque nós estamos aqui para servir Jesus. E se vocês pegar o contexto daquela história, a Bíblia diz que os discípulos pediram para Jesus: "Ah, quando você estiver lá, deixa eu sentar à direita ou à esquerda". Ah, que conversa tipo essa de Pedro, que é bom estarmos aqui, cala essa boca, ouça-no. Então, se você pegar o contexto daquela conversa, que Jesus disse: "Maior é o que serve", os discípulos: "Deixa eu ficar à sua direita e outro à minha esquerda". A Bíblia diz que os discípulos deve ter pedido, mas a mãe, que não sabe ser mãe, dos discípulos chegaram na Bíblia, que o outro evangelho diz que a mãe dos discípulos chegou e falou assim: "Ah, Jesus, deixa, nós sabemos que tu és o filho de Deus, quando eu subir, deixa o meu filho ficar à direita e o outro à esquerda". E Jesus pega e fala que o reino dele não é daquela maneira. E ele pega e vai servir os seus discípulos. E ele disse: "Maior é o que serve. Se eu faço isso, vocês também têm que fazer". Então, maior não é o que serve. Nós servimos o maior. O maior. Então, tem algumas coisas na Bíblia, tem algumas coisas no meio da igreja que vai sendo proferida, que vai sendo falada, que vai sendo vivida. E talvez seja por isso que nós vimos o boi, o minotauro andando nesse lugar alguns meses atrás. Porque essas coisas estão impregnadas. Então, se eu faço, é porque eu sou maior. Pode não ser para ele, porque às vezes a gente está querendo estar à direita de Jesus. A gente está querendo poder. A gente acha que por fazer, a gente vai ser mais queridinho por Deus. Então, algumas coisas que vai sendo ensinada para nós ao longo da nossa vida, muitas das vezes, nos mata. Então, eu queria trazer algumas coisas aqui. Posso não falar diretamente do amor de Deus, mas aqui mostra o como ele é paciente, o como de fato ele fica esperando na janela, na porta, o filho pecador voltar.
E quando o filho pecador volta e ele vai querer dar desculpa, porque quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento, mas não é o caso, ele estava arrependido. Então quando aquele filho volta e ele antes ele pensou, né: "Ah, eu vou chegar diante do meu pai, eu vou falar: 'Pai, eu pequei contra ti, pequei contra'". Aí quando ele chega e começa a falar, a Bíblia diz que o pai interrompe e fala: "Vai pegar a melhor roupa, vai pegar o anel, vai pegar o calçado". Querido, sabe qual é a melhor roupa? As pessoas falam que: "Ah, o pai guardou a roupa dele e tal, não sei o quê". Não, a Bíblia diz que tudo que era dele ele levou. A melhor roupa naquele momento, naquela casa, era do pai. Vá pegar a melhor roupa, ponha o anel, volte a colocar no dedo dele o sobrenome, o meu sobrenome. O pai falou: Para, não dá desculpa, não tem que dar desculpa, só arrepender". Então, eu queria dizer que assim, e nós precisamos entender isso, assim como os discípulos, de Jesus andavam com ele, né, nós também andamos. Né, nós também andamos, não de forma literal, tendo Jesus aqui em carne conosco, não, não é dessa maneira, mas andamos com Ele. É impossível nós estarmos só, porque nós somos casa de Deus. Nós nunca estamos só. Querido, nós nunca, enfia isso na sua cabeça, nós nunca, nem pecamos só. Cuidado, porque não é, você não tem que ter medo da sua esposa ver, você não tem que ter medo do seu esposo ver, você não tem que ter medo da sua mãe, do seu pai ver. Os olhos de fogo tá conosco, nós nunca estamos só, né. Então assim como os discípulos de Jesus andou com ele, nós também andamos. E eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. E a verdade é que Jesus, gostaria de nos pegar e nos levar a alguns lugares em particular, longe de todos, um tempo só nosso, um tempo só seu e dele. Mas sabe o que acontece em nossos tempos? O que foi cantado aqui. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Você tem compromisso com Deus, mas às vezes a agenda do seu patrão é mais importante para você do que a de Deus. Porque você acha que isso vai trazer crescimento profissional, crescimento financeiro. Vai ler Eclesiastes, né. Então, Jesus ainda, ele continua querendo nos levar a alguns lugares em particular, só nosso, só seu e dele, só meu e dele, né. Mas o problema, eu fico pensando, o problema é não termos, eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. O problema é nós não termos Jesus em carne entre nós. Primeiro porque a igreja de Cristo não reconhece os irmãos como corpo de Cristo. Isso é terrível, isso é terrível, isso é horrível, isso é uma tragédia. Quando a Bíblia fala que eu sou Jesus, quando a Bíblia fala que o pastor Danley, que a apóstola Lília, que a Andréia, que o Gabriel, que todos nós somos Jesus na terra. Aonde, pastor, que a Bíblia diz isso? Está nas entrelinhas. Se você não lesse a Bíblia como você lê um gibi, você tinha notado que o próprio Jesus falou para Saulo de Tarso: "Por que me persegues?" Eu estava perseguindo Barnabé e os outros mal acabados. Eles são Jesus. E Saulo de Tarso sabia que estava falando com Deus, porque ele disse: "Senhor", e caiu em terra.
O problema de tudo isso, de nós sermos levados pela vontade de crescer, de sermos levados pelo nosso patrão, pelas nossas enfermidades, porque enfermidades, cara, quantos remédios eu tomei para ir trabalhar? Agora, nós não tomamos remédio para vir para a casa de Deus. Deus conhece e Ele vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Quem dera Deus fosse respeitado por nós como nós respeitamos o nosso patrão. Parece algo profano que eu estou falando, mas é verdade. Deus conhece o como nós somos dedicados aos nossos patrões e nós não somos dedicados a Ele, porque nós estamos coisificados. O nosso patrão nos dá coisa, nos dá dinheiro. Ele não. Ele não. Pelo amor de Deus, pede Deus do Espírito do Filho dele. Ah, papai. Ah, papai. E o problema maior é esse, é nós não termos Jesus entre nós, em carne. Pelo menos no aspecto de nos levar, sabe, de nos conduzir, de nos pegar pelos braços, pelas mãos e nos levar aos lugares certos, na hora certa. Os discípulos tinham vantagem de tê-lo em carne, no sentido de não deixar com que eles se desviassem. Era uma espécie de Barnabé, de encorajador. Jesus não deixava eles serem levados pelas preocupações da vida, não deixava eles serem levados pela necessidade do trabalho. Por exemplo, querido, não é só as mulheres que são visuais. Todo ser humano é. Também as mulheres são mais. Aliás, os homens são mais visuais, né? Né? Os homens são mais visuais. Eles são mais corrompidos pelo que ele vê. Errei. Mas a verdade é que todos nós, todo ser humano, ele é visual também. Todos nós somos visuais. E, às vezes, só o ensino me parece que não é o suficiente. Ter um ensino diante de nós, de forma palpável, nos ajuda a ficar nos trilho. E pelo menos é isso que esse texto me mostra também. Ter um ensino, Jesus é a palavra. E se nós olhássemos para a igreja como Jesus de fato, nós saberíamos o que é isso. Mas ter um ensino materializado diante de nós nos ajuda a nos manter no trilho. Vocês se lembram que a Bíblia nos conta que foram só 3 dias. Jesus morreu, 3 dias depois os caras estavam pescando. 3 dias depois eles foram levados pela vontade de crescer. Voltaram ao vômito. Esqueceram de que Jesus falou: ó, vocês agora são pescadores de homens. 3 dias sem um ensino materializado na frente deles. Eles voltaram para as coisas que eles estavam fazendo. E isso é um absurdo, porque se você continuar lendo o texto, Jesus descendo a montanha, ele fala assim, a Bíblia diz que, o texto está falando aqui, como que é? Fala que 3 dias depois, 6 dias depois de dizer essas coisas, quer dizer que antes Jesus estava falando da morte dele. Aí, descendo do monte depois de ver Jesus sendo transfigurado, Jesus fala assim: não conte nada do que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem ressuscite. Jesus deixou claro para aqueles caras que ele ia morrer e que Jesus ia ressuscitar, ele ia voltar. Mas 3 dias depois os caras... Meu Deus do céu! Eu achava que Sansão era o homem mais tonto da história humana.
que a mulher enganou ele. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu achei que aquele homem era o homem mais emburrecido da Bíblia. Não, mas olhem os discípulos. 3 dias depois, eles voltaram a fazer o que eles estavam fazendo, o que eles faziam. Ou seja, estava no lugar errado, fazendo as coisas erradas naquele momento. Querido, Jesus era quem preenchia o tempo. Com que você tem preenchido o seu tempo? Quando a igreja não está te vendo, a igreja física pode não ver, mas a cabeça da igreja está te vendo. É os olhos de fogo. Ah, cara, gente, Jesus era quem preenchia o tempo deles. É quem pegava eles pelo braço e dizia assim, ó: "Vamos para tal lugar. Vão para a próxima cidade comprar comida, enquanto eu fico aqui esperando vocês". O caso lá de quando ele ficou ali no poço conversando com aquela mulher. "Vá, vai para tal cidade, e eu fico aqui esperando". Jesus era quem preenchia o tempo daqueles caras. Jesus é aquele que dizia assim, ó: "Vamos para o outro la para o outro lado, para outra margem do rio". Jesus era quem pegava aqueles caras pelo braço. Ia ditando, ia preenchendo a vida desses caras. Por isso que eu estou falando, muitos de nós, a igreja de Jesus precisava dele em carne aqui. Mas isso é possível, porque ele disse que nós faríamos muito mais do que ele fez. Então, se nós reconhecêssemos, nós, a igreja de Jesus, como Jesus, nós não nos afastaria dessa reunião. Principalmente, nós nos agarraríamos com unhas e dentes nos pés, como Jacó fez com Jesus. Hã? Com Jesus ali, aquele anjo. Agarraríamos esses irmãos e sugaria, aprenderia desses irmãos que permanece. Às vezes a gente não dá muita coisa para os irmãos, mas cara, eles estão sempre aí. A apóstola Lília falou uma coisa há muitos anos atrás. Ela estava falando de cura. A senhora lembra? E ela diz assim: "A maior cura, o maior milagre é você permanecer. Vem a ventania e você é como uma palmeira, e o vento vem, 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 e você vai, tomba, 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 e até chega no chão. Aos poucos, você volta à sua posição, adorando o Senhor. E você pode ter certeza absoluta, nessa ida e volta, chega uma hora, o vento, a mesma velocidade do vento não vai fazer com que aquela palmeira tomba, porque ela vai ficando mais resistente. Se nós reconhecêssemos a igreja como o corpo de Cristo, ela não estaria da forma que está. Nós somos visuais, querido. Por isso a importância da igreja. Querido, sem Jesus, nós começamos a fazer coisas, nós começamos a fazer coisas com a nossa própria força. Cuidar da família, do trabalho, dos nossos relacionamentos, sabe, trazendo uma falsa impressão de crescimento, trazendo uma falsa impressão de amadurecimento. Quando você começa a resolver as suas coisas com a sua própria força, você acha que Deus está com você. E isso vai sabe como as coisas vão dando certo? Você acha que Deus está aprovando a sua caminhada, Ele não está aprovando a sua caminhada. Você pode não estar endiabrado, mas você é o instrumento de Satanás. É isso que Tiago diz. Que a sabedoria humana, ela não vem dos céus. Não é espiritual. É terrena e diabólica.
Quem não trabalha com Deus está com Satanás. Só não manifesta. É impossível. Nós precisamos enfiar uma coisa na nossa cabeça. É impossível você se tornar frio. É impossível. Você olha para Nínive, o cuidado que Deus teve com Nínive. Eles não sabem distinguir o que é pecado e o que não é. Frio. Aí nós conhecemos o Senhor, batizamos, crescemos, conhecemos a verdade. Aí nós nos tornamos quente, gostoso no paladar de Deus. O frio Deus tolera. E Deus está ali sempre ajudando, porque Ele é ignorante. É. Agora, é impossível você que aceitou Jesus se tornar frio. É impossível. Aí você vem me dizer que Deus é com você? Pelo amor de Deus. Sem Jesus a gente começa a fazer as coisas com a nossa própria força, trazendo essa falsa impressão de, de crescimento, de responsável. Sabe? Que pena. Isso é uma tragédia. Isso é terrível. Isso para Deus, querido, não é crescimento. Não é maturidade, não é ser responsável, é ser idólatra. Isso é orgulho. Isso é autossuficiência. Isso é sabedoria própria, que é adoração para Satanás. Satanás não quer que você procure uma seita demoníaca e que você o adore. Ele não quer. Ele só quer que você seja morno. Que legal que fulano de tal conheceu Jesus, mas eu conheço a fraqueza dele, eu conheço a fraqueza dela. Agora eu posso destruir fazendo com que ele se torne morno, morna. Porque até então Deus era com ele, ele era frio. Agora ele vai optar pela verdade ou pela mentira, pelo pecado ou pela santidade. Nós nunca mais, nós não podemos tirar a mão do arado, nunca mais. Nós somos escravos de Cristo. Nós estamos livres do pecado. Nós só não sabemos viver, mas a Bíblia nos ensina, e a igreja, o corpo de Jesus está aqui para nos ensinar isso. É vocês cuidando da minha salvação. Vocês têm a obrigação de cuidar da minha salvação. E eu cuidando da salvação de vocês. Querido, nós somos vasos nas mãos de Deus, nós somos vasos intermináveis na mão de Deus e na mão dos irmãos. Porque o que dói é a mão dos irmãos. É a mão do Espírito Santo de Deus por dentro e a mão dos irmãos por fora. Nós somos esse vaso. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. É isso aqui que Deus quer. É isso aqui que Deus quer. Isso para Jesus não é crescimento. É idolatria. É orgulho, é autossuficiência. Jesus, ele tira do meio da... Jesus, ele tira do meio da muvuca Pedro, Tiago e João. Em particular. Num tempo só deles. Num tempo só deles. Aqui nós cantamos a nossa fé, nós falamos do amor de Deus, mas Ele quer um tempo só nosso. Deus nos ensina a importância de ter o nosso particular com Ele todos os dias de maneira regular. É ler a Bíblia e parar. Não levantar e fazer as suas coisas, é ler a Bíblia e parar. Pensar no que você leu. Pensar no que aquilo cabe na sua vida. Eu não identifiquei. O que isso cabe para a igreja? O que isso cabe para a vida? E ficar pensando no que você acabou de ler. Deixar com que o Espírito Santo de Deus ministre você. Te fortaleça. É no particular
que aprendemos todas as palavras ditas. É no particular que nós aprendemos todas as palavras ditas, sabe, por Ele. A gente aprende que todas as palavras ditas por Ele no particular têm importância, todas. É no particular que nós aprendemos isso, que nós não podemos perder uma só palavra do que Jesus diz. E precisamos guardar essas coisas, essas palavras no nosso coração. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, o lado B diz assim: fala que Jesus pôs, que Deus colocou em nosso coração o anseio pela eternidade. Foi Deus que colocou em nós o anseio pela eternidade, ou seja, a nossa real procura é por Ele. O povo lá fora não sabe que aquele vazio que ele tem dentro deles. Cara, tem casos de prostitutas e de prostitutos que estão rodeados de pessoas. Tem caso de ricos que estão o tempo todo rodeados por pessoas, mas eles falam que eles se sentem só o tempo todo. E eles não conseguem compreender essa sensação que ele tem, eles não conseguem compreender que aquilo só é preenchido por Jesus, mas nós que aceitamos Jesus, sabemos que nós precisamos ser cheios por Deus o tempo todo. Que nós precisamos procurar a Cristo, a Deus, nos fortalecendo no Espírito, em nosso particular com Ele. Quando nós estivermos no nosso particular com Deus, o que precisamos é focar nele. Sabe, você tem uma visão, você tem um sonho. O Senhor te mostra alguma coisa, você está lendo a palavra do Senhor. Quando você estiver no seu particular com Deus, o que nós precisamos aprender é focar nele e dar menor importância ao restante que faz parte daquele ambiente, que faz parte daquele cenário. É ouvir com atenção o que ele, Jesus, fala para nós. É ouvir com atenção o que ele fala das pessoas. É ouvir com atenção o que ele fala da igreja. É olhar e discernir todas as coisas e pessoas que estão em volta desse cenário, conosco, com Jesus, esse lugar de particular. E tudo isso que nós vemos nesse cenário, todas as coisas precisam apontar para Jesus. As pessoas que estão nesse cenário, elas precisam apontar para Jesus, querido. Essas coisas nós precisamos ter o discernimento que todas as coisas e pessoas que estão nesse cenário precisam, entendeu? Apontar para Jesus e não nos deslumbrar com o que vemos nesse nosso secreto com Deus. Nós acabamos dando importância a coisas bobas. E Jesus ele vai ficando de lado cada vez mais. Sabe por quê? Porque se você não procurar ter esse particular com Deus, se você não procurar ter esse particular com Ele, se você não procurá-lo em secreto, todos os ensinos errados, todas as fábulas, os contos, as crendices que você ouviu a sua vida inteira, elas nunca vão sair de você. Elas sempre vão estar impregnadas em você. Há uns dias atrás, a Andréa olhou uma pessoa, né? E ela falou: Nossa, Marcos, eu olhei e eu ia falar mal, e é um homem de Deus.
por causa das tatuagens. Um homem de Deus, ele não caminha, ele não namora sem que Deus fala: "Pode ir". Ele não faz nada. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós ouvimos lá atrás, que está impregnada em nós, mas o Espírito Santo de Deus na mesma hora, pá, e ela está atenta. Então se você não tiver o seu particular com Deus, todas as suas crendices, todas as fábulas, esses contos, que parecem com Jesus, mas não são Jesus, não tem a ver com Jesus, elas vão ficar impregnadas em você e nunca vai te abandonar. É no particular que sabemos quem ele é. É é o que ele espera de cada um de nós. Nós sabemos o que ele espera da igreja, mas ele espera algo específico de você. É no particular que você sabe quem ele é no particular que você sabe o que ele espera da igreja, é no particular que você sabe o que ele espera de você. É no particular que crescemos espiritualmente e todos os ensinos errados caem por terra. É no particular. Cara, isso é um absurdo. Pedro, sempre Pedrão, né? Seguidor de Jesus. Aí Jesus faz descer do alto, bistequinha, torresminho, feijoadinha e fala: "Come, Pedro". Ele falou: "Eu não como coisa impura". Mas aí eu tô dito: "Não como coisa impura". Aí a voz de novo: "Não como coisa impura". Meu Deus, seguidor de Jesus, como é que pode desobedecer algo que Jesus pediu para ele? Religiosidade. Moisés não. "Oh, esse Deus mandou quebrar todas as estátuas, agora está pedindo para me fazer? Se ele pediu, eu vou fazer". Pedro não: "Eu não como coisa impura". Nesse fato aqui, da transfiguração de Jesus, me parece que Pedro entenda, me parece que Pedro, Tiago e João, e em especial Pedro, não era tão seguidor assim de Jesus. Não era. Você sabe que o grande amor, você sabe que o grande herói dos judeus é Moisés, né? É Deus no céu e Moisés na terra. Você sabe, né? E me parece que isso ainda estava impregnado no coração de Pedro. E através, eh, e talvez, né, no coração de Tiago e de João. Mas Pedro é o que fala, né? Ele é corajoso, pelo menos corajoso ele é. Pelo menos corajoso ele é. Pelo menos ele deixava ser conhecido por Jesus. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Eu falo besteira, mas Jesus vai me conhecer quem eu sou. Sabe quando você chega diante de um psicólogo, aí: "Pois não, foi assim comigo. Pois não, no que eu posso ajudar?". "Ah, eu não sei, foi minha esposa que marcou pra mim. Eu não sei o que falar". Todo mundo fala a mesma coisa. Vai falando aí. Vai ficar sem sentido, mas uma hora eu cato você. É isso. Mas me parece que eles não eram tão seguidores de Jesus assim. Eh, e essa idolatria que a nação de Israel tem por Moisés, roubou de Pedro, ou levou Pedro. Foi assim, Jesus os levou para o secreto. E parece que essa idolatria de Israel ainda estava impregnada em Pedro, e essa idolatria de Israel roubou de Pedro as coisas mais importantes e preciosas daquele momento ali no monte. Em Lucas, capítulo 9, conta o mesmo fato, né, com mais detalhe, com mais clareza, e ainda mostra a idolatria de Pedro. Olha só, diz que foi Pedro, né, que foi contando para Lucas, né, as coisas do evangelho, né, e mesmo depois de algum tempo ele contando, ainda ele mostra a idolatria dele. Olha só, no versículo 29 fala que a aparência do rosto de Jesus transformou.
enquanto Mateus diz que pareceu como um sol. Olha como Pedro não prestou atenção em Jesus, né? Aí fala que o rosto transformou. Aí vai em Mateus, aí fala que o rosto de Jesus brilhou como o sol. Cara, como vai olhar para o sol, você não consegue, né? Você não consegue olhar para o sol. Aí em Lucas capítulo, versículo 31, fala que Moisés e Elias apareceu, olha só, em glorioso esplendor. Ué, e Jesus não estava diante dele num glorioso esplendor? Hã? Jesus não estava com ele ali em grande esplendor? Não foi transfigurado diante deles em glorioso resplendor? E Deus lá de cima só olhando. Daqui a pouco ele vai falar besteira. Daqui a pouco ele vai falar besteira, né? E Deus lá de cima olhando. Aí o texto continua no versículo 33, fala que olha só, olha, que quando eles, Elias e Moisés, ia se retirando, Pedro, Jesus, é bom estarmos aqui. Mas, olha, Pedro, por causa de mim? Não. Está nas entrelinhas. Não, não é por causa do Senhor. Quando Pedro viu que Moisés e Elias estavam se retirando, ele fala: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos uma tenda para você, uma para ele, para Moisés, e uma para Elias. A Bíblia fala que enquanto Pedro estava falando essa besteira, uma nuvem o envolveu e uma voz veio do alto falando: este é o meu filho amado, ouça-no, ouça-no. Aí diz que Pedro cai e fala: é agora que eu vou ser fulminado, porque ele conhece meu coração. Ele sabe que eu não queria que Moisés ia embora. É agora que eu vou ser fulminado. Aí Deus fala: esse é o meu filho amado, ouça-no. Pedro achou que ia morrer. Ele ficou deslumbrado com Moisés. Os olhos dele estavam sobre Moisés e sobre Elias. Parece que ele, sabe, prestou mais atenção nas roupas de Jesus do que no próprio Jesus. Caramba, tudo que Pedro fala, tudo que Moisés estava falando ali, tudo que Elias estava falando ali, era Jesus, porque Jesus é o verbo. Mas me parece que ele prestou mais atenção na roupa de Jesus e em Moisés e Elias do que no próprio Jesus, que no versículo 29, o lado B, fala que as roupas de Jesus ficaram alvas, resplandecente, como um brilho de um relâmpago, parecendo aquela bolsa da Marinês ontem. Parece que, queridos, parece que Pedro ficou coisificado. Fora a idolatria dele por um homem, ele prestou atenção em coisa. Parece que ele ficou coisificado, não valorizou a transformação da face de Jesus, que parecia o sol. Como é que isso pode passar despercebido? Um cara, uma pessoa que eu ando a vida inteira, boa parte do tempo aqui, pode ficar dessa maneira. Mas ao mesmo tempo que isso, querido, ao mesmo tempo que isso acontece, nos mostra que a transfiguração, nos mostra que a transfiguração, ela pode atingir não somente o nosso interior, mas as realidades, as coisas à nossa volta. As pessoas, elas podem sentir essa transfiguração. A Bíblia diz que, eu não lembro quem é o profeta, mas as pessoas caíam nos ossos daquele profeta, elas eram curadas. Jesus curava sem saber que estava sendo curado, as pessoas tocavam nele e era curado. Pedro, curava com a própria sombra. Transfiguração.
é o quanto você é dependente de Deus. Deus te dá o poder de transformar tudo. Querido, sabe o que parece? Que todas as coisas que está e eu acredito que é por isso que Deus lá no Velho Testamento falava assim, ó: "Entra na cidade, mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças, destruam, mata todos os recém-nascido, porque o povo estava encharcado pelo pecado. Mate todos, até os animais. Não pegue o ouro nem a prata." Sabe por quê? Porque quando nós também somos santos, quando nós somos dependentes de Jesus, a gente não precisa orar para que Deus consagre esse copo aqui. Se nós somos dependentes, se nós olhamos para o Pai como Abba, todas as coisas elas são transfiguradas. Quando fala que a roupa de Jesus ficou branca como nenhum lavandeiro pode lavar no mundo, está falando que o que flui da gente, ela contagia, ela santifica, ela purifica as coisas. O nosso lar é purificado. A Bíblia diz que o marido não crente santifica a mulher não crente. Que o marido crente santifica a mulher não crente. A mulher crente santifica o marido não crente. Quando nós somos dependentes de Jesus, as coisas são transformadas, querido. As coisas elas começam, sabe, ser transfiguradas. E o que nós precisamos é somente esperar nele, é somente crer nele, é somente entregar a nossa vida e, de fato, o governo da nossa vida a ele. Gálatas 4, versículo 7, disse: Assim vos. Ah, não, versículo 6 disse: E porque vocês são filhos, Deus enfiou o espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Jesus está falando assim, ó, do mesmo jeito que meu filho era viril, não tolerava o pecado, mas amava as pessoas, separava o pecado das pessoas, do mesmo jeito que ele é viril, que ele não suporta o pecado, e ao mesmo tempo é esse filho que depende de mim, é esse filho que tem medo dos homens, é esse filho que tem medo de ser crucificado, que está apavorado, mas ele é o filho obediente, porque ele olha para o pai, Abba, Pai. Nós precisamos desse tempo, mais do que nunca, querido, pedir para que Deus incendeie o nosso coração, para que Deus possa nos dar um espírito segundo o espírito do seu filho, dependentes, completamente dependentes dele. Para que nós, através da nossa vida, querido, não de forma visível. O único que pode ver de forma visível é o mundo espiritual, muitas das vezes, na maioria das vezes. Nos fortalecemos uns com os outros, querido. Pegue a mão do seu irmão, pegue a mão da sua irmã e se fortaleça em Cristo. Amém.